Estamos aqui direto do 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional, com o nosso palestrante e agora convidado, Alberto Carbonar. Ele é especialista em política tributária comparada pela Harvard School, é mestre em Direito Tributário pela Georgetown University, advogado sócio da prática de relações governamentais do escritório Nelson Willis Advogados e fundador do grupo de estudos sobre políticas tributárias. Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês. Roberto, prazer é todo nosso. Queria agradecer já desde logo por você ter aceito o nosso convite e de nós termos essa oportunidade para compartilhar e divulgar o conhecimento que você trouxe aqui para o Congresso, para as pessoas que nos seguem e não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco. Pessoal, o Alberto, ele é um tributarista, não é? E especialista nessas relações institucionais e vai explicar a vocês agora, Alberto, é isso que eu vou... Vamos começar assim? Perfeito. Explicar ao nosso seguidor o que foi que você falou hoje aqui no Congresso, né? O tema da palestra, pessoal, foi Advocacy e Política Fiscal no Brasil, diálogos institucionais e perspectivas para 2025. Vamos lá, Alberto, explica aí para a gente, num resumo geral, o que é isso que tu vem abordando. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Ana Flávia. Obrigado, Renata. É uma honra tremenda. Até queria registrar o parabéns aí pro podcast pelo trabalho que vocês estão fazendo. E hoje um pouco da minha participação no Congresso foi trazer sobre o eixo, né, do painel que eu estava, que era sobre ativismo judicial, uma explicação sobre como a política fiscal e o advocacy, eles se relacionam em bases constitucionais, citando exemplos concretos que a gente tem hoje na política fiscal e como, em alguma medida, o advocacy, que é o diálogo institucional e representação de interesses junto aos três poderes, pode evitar uma judicialização excessiva de temas, e quando a gente, acho que isso é muito importante deixar claro, quando a gente fala de política fiscal, não é exclusivamente tributário, a gente está falando também de política financeira, política orçamentária, claro. Então é trazer o tema sobre essa ótica, porque a gente sabe, a gente tem discussões sobre reforma tributária do consumo, reforma da renda, semana passada a gente estava falando aí de IOF, né? A gente está falando sobre subvenções fiscais, responsabilidade fiscal. Então, todos esses temas, eles têm que ser analisados por uma ótica, obviamente, política, porque envolve o diálogo entre os poderes, mas a sociedade civil precisa estar presente, dialogando, fornecendo insumos, dados, informações técnicas para poder influenciar e, obviamente, ter uma política pública mais eficiente. Então, dentro desse nicho, eu lhe pergunto, a gente está na reforma, implementando a reforma da tributação do consumo e nós vimos ao longo da tramitação dos projetos um chamado do Congresso para que a sociedade participasse. Desse ponto de vista do advocacy, dessa inter-relação entre as instituições, você acha que foi suficiente? Não foi muito pouco tempo? Então, como é a tua visão com relação a isso? Eduardo, é uma pergunta bastante interessante, porque a reforma do consumo ela foi faseada numa reforma constitucional que foi promulgada em 2023 e posteriormente teve, no último ano, a regulamentação da reforma através de leis complementares. Durante todo esse período foi aberto um espaço para diálogo entre entidades setoriais, sociedade civil, poder público, né? E isso, enfim, eu não quero dizer, eu não estou defendendo aqui que é a reforma perfeita, mas é aquela máxima, né? A reforma possível. E, obviamente, a reforma tem pontos que podem suscitar questionamentos, discussões em esfera judicial, mas houve o diálogo. Ponto é que até mesmo esse diálogo, e aí entra em algumas partes cinzentas, questiona-se a forma que o processo legislativo foi conduzido, né? Porque teve a apresentação de relatório, que foi durante uma sessão plenária, que foi votada logo em seguida. Então, os métodos podem ser questionados. Mas, hoje o que a gente tem efetivamente é uma norma que já está vigente, que, assim,
existem manobras políticas que vão ser utilizadas para viabilizar a aprovação dessa medida. E elas foram utilizadas, porque a reforma tributária, a gente sabe, a gente está falando aí há mais de 20, 30 anos. Então, em alguma medida, as autoridades elas precisam fazer uso de estratégias legislativas para aprovar medidas. Eu estava conversando com um cliente meu semana passada. É um italiano com uma dificuldade visceral de entender porque ele tinha sido autuado, foi um auto de infração grande, e para ele, sem compreender, porque ele tem todo o processo industrial que foi aprovado pelo fisco, porque ele pediu um benefício fiscal, FAIN, né, um benefício para a indústria, e para ele conseguir essa redução tributária, ele precisava apresentar todo o projeto de esteira, tudo que ele tinha Anteriormente. Aprovaram e depois autuaram. Aí ele disse, doutor Eduardo, eu não quero judicializar. Eu quero ir lá conversar com ele e explicar que ele tinha aprovado esse layout com esses produtos e eu quero entender por que agora está errado. Então, lá acontece dele dialogar e o fiscal voltar atrás. Ou não voltar atrás, mas convencer. E aí, o índice de litigiosidade é baixíssimo, porque há um diálogo. É nesse sentido que você está propondo essa abertura? Eduardo, acho que, assim, claro, acho que a gente, através do advocacy, a gente busca sempre alcançar um consenso. Muitas vezes, quando você já tem um procedimento administrativo instaurado, você vai ter que submeter as regras desse procedimento. Então, a depender, a autoridade ela não vai poder sequer receber. Deixa eu fazer só uma correção. Claro. Ele estava querendo dialogar para evitar um novo auto. Perfeito. Aquele a gente já estava defendendo. Perfeito. Eu acho que sim. O contribuinte ele tem que buscar esse diálogo transparente com as autoridades e as autoridades também, sempre com base no princípio da cooperação. Sim. Acho que esse é a máxima que rege, né, a interlocução e o diálogo institucional transparente. É sempre bom ressaltar, sempre pautado nos princípios mais rígidos de ética, integridade e compliance. Você tem que ter um diálogo transparente, sempre buscando interesses comuns. Obviamente, nem sempre será possível, existirão limitações para você alcançar essas bases comuns. E aí, obviamente, você acaba tendo que utilizar outros mecanismos, outros instrumentos, esfera judicial, né? Mas o diálogo institucional feito da forma correta, ética, transparente, eu acho que tem que ser algo até mais utilizado. A Fazenda tem buscado se adaptar a essa realidade em alguma medida, e quando eu falo fazenda, é fazenda federal, estadual, municipal, né? A gente viu que nos últimos anos o Instituto da Transação evoluiu absurdamente, e eu acho que isso é positivo, porque qual que é o resultado prático? É a diminuição de contencioso. Então, e uma redução de custo. Exatamente. Custo para o Estado, custo para o contribuinte. Então, acho que esse é o caminho. Mas eu vou além. Eu acho que o advocacy, ele não é um instrumento exclusivo para a resolução de conflitos e cobranças. Eu digo até na formulação de normas. Então ele é um instrumento estratégico. Exato, ele está no nível estratégico. Exato. E a gente sabe que em democracias mais avançadas, né, o Brasil tem feito isso, acho que houve avanços nos últimos anos, mas em democracias avançadas a gente vê que existem procedimentos, existem consultas públicas, né? Quando um órgão do executivo vai editar uma norma, ele busca dar transparência a isso e busca chamar, muitas vezes, os contribuintes, os pagadores de impostos, para tentar ver o que pode ser feito em relação àquilo. E no legislativo a mesma coisa. E no legislativo eu ressalto um ponto importante. Ainda que você tenha o interesse de buscar a aprovação de uma medida, é muito importante buscar seguir os ritos, os procedimentos. Isso é algo que ainda no Brasil precisa evoluir. A gente viu a própria reforma tributária, não é uma posição pessoal minha, mas permitiu-se levantar críticas e questionamentos à forma que o processo legislativo foi conduzido. Então a ideia é, se você seguir os ritos de forma adequada, você pode evitar isso. Concordo. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta para a gente iniciar o fim.
que canais a sociedade brasileira tem para exercer o advocacy junto às autoridades fiscais? Eu acho que, assim, obviamente, eu vou defender a classe jurídica advocatícia. Então, acho que o melhor profissional para exercer esse tipo de atuação é o próprio advogado, porque ele já está submetido a regras bastante rígidas da ordem da OAB, né? Então, o que coloca ele já numa posição diferenciada. Mas eu vou além. Além da figura do advogado, acho que é muito importante, a depender do que você vai buscar de diálogo com as autoridades, buscar fazer uso de estratégias de convencimento. O que significa? Às vezes você está defendendo um pleito setorial, então você pode buscar uma associação, você pode buscar uma confederação, uma entidade setorial. Por quê? Porque você consegue convergir em interesses. Então, muitas vezes, quando você vai individualmente buscar um direito, uma defesa, você vai ter dificuldade de fazer esse pleito virar, salvo se você tiver força política. E quando você consegue convergir interesses, formar alianças, isso é mais eficiente, mais efetivo. E na tua visão, na tua experiência, essa convergência, esse chamamento de associações, seria uma forma de aprimorar esse diálogo institucional? Eu acredito que sim. Eu acho que existe um movimento já, você pode parar, quando a gente fala de política tributária, política fiscal, né, você vê que quando uma determinada medida ela tem um impacto transversal para diversos setores, você consegue enxergar que setores mais organizados já se agrupam imediatamente com manifestos, posicionamentos públicos sobre essas medidas. A gente teve, se não me engano, na semana passada, chamou muita atenção, acho que foi a primeira vez que eu vi uma norma ter um posicionamento público. Eu estou falando aqui, me referindo ao decreto de OF que foi apresentado pelo Poder Executivo. Eu não me recordo de ter visto uma norma que chamou tantas entidades setoriais de uma só vez para se mobilizar e se posicionar a respeito do tema. Foi, se não me engano, a CNI, a CNA. Então, assim, você percebe que a partir do momento em que quando várias dessas entidades se posicionam publicamente com um posicionamento semelhante, o impacto, a força desse pleito, ele é muito maior. E tanto que a consequência disso foi um passo atrás que o Poder Executivo deu em relação à medida. Então, fica aí um exemplo, né? Perfeito. Eu gostaria de agradecer sua participação aqui no nosso podcast, o Anto Exposto, e já está convidado para outras oportunidades em João Pessoa ou no próximo Congresso Internacional de Direito Constitucional. Será um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Se vocês gostaram do conteúdo, nos siga. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau.